tua graça, a tua misericórdia, o teu grande amor. Que o Senhor venha neste momento estar presente conosco, nos ensinando, para que nós possamos aprender, guardar a tua palavra, aquilo que nós temos aprendido, que seja, meu Pai, essas aulas de aproveitamento para o ministério de cada um dos teus servos, que o Senhor tem escolhido para este trabalho. Abençoa os dois professores, que o Senhor venha usá-los, que o Senhor venha dar graça, sabedoria e abençoar todos nós, porque nós precisamos do teu Santo Espírito em nossas vidas. Nós te louvamos, pedimos e agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, então. Meus irmãos, nós estamos estudando este mês, então, a história da igreja. E o nosso livro, então, dividido em 4 partes. E hoje nós avançamos, para a glória de Deus, para a terceira parte, nós chamamos de unidade, né? A unidade 3, que também está dividido aí em 5 tópicos, em 5 capítulos, tá? Então, hoje, nós vamos estar falando aqui sobre a reforma da igreja, que foi um momento bem assim importante e merece a nossa atenção. E olhando para a reforma, a gente acaba, na verdade, desconstruindo a ideia romântica que muitas vezes acontece, né, na vida do crente, do cristão, por saber de modo assim, superficial sobre o movimento protestante, o que é a reforma protestante, porque muitas vezes nós temos aquela visão doce, romântica, e quando nós vamos olhar para o retrovisor e ver a nossa história, nós vamos perceber que, na verdade, não é bem assim, né? Então, nós convidamos aí o irmão Joel também, e graças a Deus que ele está aqui comigo, que eu estou com essa dificuldade aqui da luz, mas aí nós vamos nos ajudando aqui. Então, meus irmãos, na página 117, nós temos lá a Idade Moderna, Reforma Protestante. Quando nós falamos de Reforma Protestante, só vem na cabeça Martinho Lutero, né? E parece que ele é um briguento, que ele se levanta, né, irmão Joel? Ele se levanta bravamente e ele se opõe, parece com a ideia de querer montar uma igreja. Então, essa história, muitas vezes, ela tem que ser assim alinhada na nossa mente para que nós possamos ter uma compreensão real ou próxima, né, daquilo que realmente aconteceu. Os irmãos chegaram agora, só estou explicando, e a última vez que vou explicar, a minha luz está dando um probleminha aqui, tá? Mas vai dar certo, vamos lá. Então, nós temos aqui a Idade Moderna, na terceira unidade, e ele vai dividir para nós aqui em capítulos. Lá na página 119, ele vai falar sobre a crise do catolicismo romano. Então, ô irmão Joel, antes de passar aí para você o bastão, só lembrando que na aula passada eu conversei com os irmãos sobre a Idade Média. A Idade Média. O que foi a Idade Média? Foi o período das trevas, um período da escuridão, e esse termo, ele foi, na verdade, imprimido, ele foi colocado de modo pejorativo, principalmente pelos pensadores do iluminismo, porque eles olhavam para esse período que durou aí pelo menos quase 1000 anos, um período onde a igreja ficou estagnada, ela ficou irmanada com o Estado, e essa união ela acabou trazendo algumas consequências para o seio religioso. Não houve avanço. Então, com o iluminismo, vem a questão da arte, da cultura sendo resgatada, e a filosofia também grega que tinha se perdido, e ela volta a ser visitada, e isso acaba, na verdade, despertando novos pensadores no seio teológico. E então nós estamos olhando para esse período da igreja medieval, né, e nós vamos adentrar agora nesse contexto, porque quando se fala de alguns personagens, a saber, né, o Lutero, nós temos que saber que esse camarada ele está com os pés nesse contexto, nessa seara medieval. É um camarada que tem esse pensamento. E nós falamos um pouco, de modo bem breve, irmão Joel, na aula passada, que a reforma ela não aconteceu da noite para o dia. Não foi o camarada que dormiu, sonhou com a reforma e depois ele foi lá e cravou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg e deu um grito. Não, na verdade é um processo lento. E nós conhecemos alguns aqui pré-reformadores, que foram pessoas que já tinham desejo de uma reforma, de uma restauração, mas eles acabaram sendo perseguidos e executados. John Hus, né, ele foi queimado, e nós temos aí outros personagens que foram perseguidos e taxados como bruxos e bruxas
porque eles eram contra a igreja estatal, a igreja institucional, que era a igreja poderosa, a igreja rica, que estava caminhando de passos largos no meio de uma heresia e distanciando a cada momento dos princípios bíblicos. Então, isso tem que estar bem assim, sentado em nosso coração, que houve outras pessoas, né? John Hus, quando ele foi queimado na fogueira, ele disse, né, aquela frase célebre que nós olhamos no livro, que ele fala assim, vocês podem estar matando hoje este ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um que vocês não vão poder calar, né? Deus vai levantar uma voz profética, e a gente acredita que naquele momento ele estava assim, se referindo ao próprio Lutero. Então, a reforma protestante, ela é fruto de um processo, de uma indignação de pessoas que, na verdade pagaram com o próprio sangue, deram as suas vidas, mas bravamente protestaram contra a igreja medieval, contra a igreja que estava de mãos dadas com o Estado e com os poderosos da época. Então, Joel, sobre a reforma protestante, eu na verdade, coloquei você aí numa fria porque nós temos um outro livro, né, da primeira turma. Aí eu tentei, na reta final, tirar umas fotos e mandar para o Joel, apenas para somar. Não foge muito, mas apenas acaba completando, né, Joel? Mas você conseguiu dar uma olhada nesse material, Joel, esse material didático que nós estamos aqui? Porque lá na página 119 ele vai falar sobre a crise do catolicismo romano e a reforma de Lutero. É o tema que talvez pode diferenciar aí do capítulo 1 do livro que você tem em mãos, né? Com certeza, ele dá uma misturada no texto do livro que a gente já adquiriu anteriormente. E com certeza, essa história sobre a reforma protestante, na verdade, hoje a gente usufrui de uma liberdade, de certas ocasiões que a gente pode hoje, que naquele período eles não podiam, né? Eram situações em que as pessoas estavam vivendo meio que destinado a padecer mesmo por causa de um ensinamento errado. E aí a gente vê esse grande homem chamado Martim Lutero, um dos pais aí reformadores, que trouxe essa reforma protestante para fazer exatamente que tudo isso mudasse. E isso vem de encontro, às vezes, às nossas necessidades, né? A gente olha para as coisas que muitas vezes, um exemplo, a gente passou por um período de pandemia, praticamente está meio que voltando tudo praticamente ao normal, e nós vimos muitas pessoas se levantando contra esse sistema que tenta sempre fazer com que a igreja se cale, né? E aí essa reforma protestante, ela trouxe para nós vários benefícios que a gente olha para os dias de hoje, homens, pessoas que passaram e padeceram muitos naquele período, hoje a gente usufrui de todo esse contexto. Então, muitas vezes a gente pode até se considerar como sendo um protestante, porque a gente faz parte de uma dessas ramificações que nós vamos aprender aqui no decorrer dessa lição, e com certeza ela traz para nós uma série de aproveitamento que a gente pode, se assim a gente pode dizer, para o nosso contexto de hoje em dia. Porque nesse período a igreja nesse período era uma igreja-estado praticamente, era muito fundida com o rei daquela época, as pessoas daquela época, e a gente lendo a lição aqui, lendo essa unidade curricular, a gente entende que tanto as pessoas que faziam parte da igreja católica naquele período, como os reis, muitas vezes eles faziam uma espécie de combinado por trás dos bastidores para que todo mundo pudesse se beneficiar. Inclusive essa semana, dia 31 agora, dessa própria semana ainda deu certinho, né, Wesley? Se tivesse programado não daria tão certo, a comemoração do 504 anos dessa reforma protestante, intitulada pelo próprio Martim Lutero. Então foi um momento em que esse homem, chamado Martim Lutero, teve um impacto pela palavra de Deus, quando ele foi criado e conduzido por todo um ensinamento católico dentro lá do catolicismo, e ele é confrontado com esse contexto quando ele lê: o justo viverá da fé, que está escrito no livro de Romanos. Ele foi impactado com esse texto, e aí ele era uma pessoa que eu também, quando estava lendo esse livro, me identifiquei muito com isso. Ele era uma pessoa que tinha bastante conflitos internos, de sensação de que sempre ele estava errado, sempre estava passando por alguma
algum problema em que ele não se sentia agradável, uma pessoa que era agradável a Deus, a maneira que ele estava vivendo, e ele se martirizava muito por causa disso. E ao ler esse texto, trouxe para ele uma luz, uma iluminação na mente dele, que fez ele enxergar tudo isso diferente. E isso foi aquele lampejo que Deus usou na vida desse homem chamado Martinho Lutero, para que ele pudesse, diante de toda a dificuldade e a circunstância que eles estavam vivendo naquele período, conseguir se levantar e não se conformar com o que a igreja estava ensinando naquele período. Irmão Isso Joel, foi um momento muito bom até hoje para nós. só pegando uma deixa do que você falou, que nós estamos aí, na verdade, às vésperas, né? Dia 31 é comemorado, então, a, o aniversário, né? O momento natalino aí da reforma. E curiosamente, eu estava até conversando a respeito disso com meu filho, que no dia 31 de outubro, o que é comemorado também, além da reforma? Eles comemoram Halloween. grandemente aí nos Estados Unidos o Halloween, né? Halloween. No condomínio onde eu moro aqui, quando chega essa data, os moradores aqui, eles, na verdade, eles acabam se unindo, grande parte deles, e enfeitando a casa com abóbora e fazendo aquele movimento, e as crianças saem pedindo em casa aí, doce ou travessura, Doce ou né? travessura, isso aí. E aí, meus irmãos, a gente assim, curiosamente, a mesma data que foi ali que Martinho Lutero cravou, né, que bradou e que é marcado como a data do movimento protestante. Claro que a gente sabemos que, na verdade, o movimento protestante aconteceu vários movimentos, não apenas um único movimento, mas a data dia 31, ele é comemorado então como a reforma protestante. E curiosamente, então, os dias das bruxas também é datado talvez assim com uma força, e aí não é querendo espiritualizar, né, mas é uma força, uma tentativa, quem sabe até satânica, de tentar ofuscar o brilho do que é esse movimento, do que é esse brado. Então fica aqui para nós. E eu, como Martinho Lutero, como Zwinglio, como esses camaradas que contribuiu, John Calvino, eu também, assim, eu me vejo num contexto desse, e eu acredito que você também tem que se colocar como um protestante. O protestante não detentor de uma nova religião, mas de bradar diante de algumas coisas que parecem ser boba. Talvez, assim, eu respeito a opinião dos irmãos, mas eu, como cristão, quando o condomínio aqui, ele acaba, na verdade, fazendo esse movimento, o Halloween, eu tiro a minha família, a minha filha, principalmente, né, que ainda é criança, e tento conscientizar ela, e ela não participa, e eu aproveito esse momento como um momento fértil para explicar realmente o que é o cristianismo, o que é para nós essa data, né, e o porquê que nós não comemoramos. Eu faço questão de ser um protestante neste momento, e quando tem também esse pedido, esse movimento nas escolas, eu tento também me posicionar contra, fazer um papel de protestante, porque é isso que Deus espera de nós. Mas aqui, o meu desabafo, eu fecho aqui, aí voltando, ô Joel, então nós estamos falando de uma figura muito importante que é Lutero. E Lutero, quando você vai estudar a biografia dele, a gente percebe que, na verdade, o cara não nasceu crente. A gente pensa que Lutero ele já nasceu iluminado e foi escolhido desde o ventre ali, né? É quase um João Batista no ventre ali, já dando chute e revoltado contra a Igreja Católica. Não. Na verdade, né, irmão Joel, o pouco que nós estudamos e que nós conhecemos, Lutero não tinha nenhuma pretensão de montar uma igreja. Falar, vou criar uma igreja para mim. Não, a ideia dele não foi essa. Ele queria trazer uma reforma dentro do seio da igreja medieval ali. Então, o Lutero, ele teve um conflito na sua infância com o seu pai depositou toda a ficha nele para ele ser um advogado, e ele acaba, na verdade, indo, então, para o mosteiro, para uma ordem ali agostiniana, para ele poder ter ali um encontro depois de uma experiência. Não sei se o Joel lembra dessa experiência que ele teve, que o camarada ali, ele quase morreu, né? Pode falar, irmão Joel. Numa tempestade, né? Passou por uma tempestade, ele fez um voto com Deus ali, que se caso nada acontecesse com ele dedicaria toda a sua vida em relação a viver religiosamente dentro de um mosteiro, sendo, na verdade, como se fosse um monge, né? E é exatamente isso que a lição também nos mostra. E ele mostra para a gente também, às vezes a gente tem mesmo essa visão, a gente recebe a informação de que Martim Lutero dá a impressão, assim, às vezes que ele é até um herói, né? Que é uma pessoa que viveu, igual o irmão Wesley comentou, nasceu dentro já daquele contexto, mas não. Ele, na verdade, foi uma pessoa que estava dentro daquele contexto religioso,
dentro do contexto histórico ali, vivendo de acordo com o catolicismo, porém, em um momento ele acaba tropeçando em uma situação em que despertou ele a não viver de acordo com aquilo. E aí ele traz para nós essa reforma protestante, por quê? Porque ele protestou, ele estava discordando após a iluminação pela palavra de que tudo aquilo que estava sendo ensinado e exigido pelas pessoas naquele período, de que ele não concordava com nada daquilo e que, na verdade, ele estava lutando para fazer uma forma diferente e levar uma forma das pessoas terem o acesso à palavra. Exatamente isso. Eu não sei, Joel, se você assistiu, eu passei por os alunos da aula passada, né, aqueles que tivessem condições de assistir um filme que é O Lutero, filme chamado Lutero. E ele retrata nessa história de Lutero um momento de conflito, porque antes de Lutero ele bradar contra e ele protestar e de cravar ali as teses, né, na porta do castelo, e já dizendo que isso daí era uma atitude não revolucionária, mas uma atitude até normal entre os acadêmicos ali, de fixar a sua monografia, a sua tese ali, para depois discutir juntamente, né, com todos. Mas, voltando, Lutero, ele teve muito conflito, porque o camarada, aquele que vivia nesse período medieval, então nós estamos rompendo, saindo um pouco dessa esfera, dessa atmosfera medieval. Mas Lutero, ele é fruto desse estado, desse contexto medieval. E ali, os camaradas, os homens e as mulheres, eles tinham uma visão de um Deus carrasco e pronto para mandar para o inferno. Então, até nesse filme, é mostrado isso, os conflitos que Lutero ele tinha. Eu não sei se é nesse livro que nós temos aqui, essa nova versão, ou da turma passada, e vai nos mostrar isso daí também, esse conflito. A ponto de Lutero, na verdade, muitas das vezes, ele acabar surrando o seu corpo, dormindo, né, em noites frias, sem cobertor. E no filme mostra muito bem isso, ele no quarto orando e brigando, falando em voz alta, expulsando os demônios, as vozes. Aí lembra, Saulo, até o teatro de Rispa ontem aí, e aquelas vozes e tal. E Lutero, ele tinha esse conflito também, por quê? Ele tinha a visão de um Deus ali também, naquilo que foi passado para ele, de um Deus que estava pronto a qualquer deslize ali, mandar todo mundo para o inferno. Então as pessoas tinham muito medo de Deus. E quando a gente faz essa leitura, olhando aí para a nossa história como igreja, como comunidade, infelizmente, irmão Joel, a gente vê muitas pessoas com essa mentalidade medieval desse período, né? Tem pessoas que eles acabam, na verdade, tendo uma visão de um Deus muito rasgo, de um Deus bravo. Claro que não estou querendo aqui justificar pecado e que Deus pode vir e ficar do jeito que quer, não. Mas nosso Deus é um Deus de amor que está ali para nos ajudar, para nos abençoar e nos fortalecer, né? Graças a Deus por isso que Lutero ele tinha essa dificuldade, né? Tem até um lampejo aqui que eu gostaria de ler, Wesley, que está assim, ó. Lutero considerava Deus como um juiz irado, isso está na página 124. Um juiz irado que esperava que os pecadores obtivessem sua própria justiça, cada um por si. Aí ele tem um comentário que provavelmente foi ele que deixou, estava escrito assim, ó, embora eu vivesse uma vida impecável como monge, sentia-me como um pecador de consciência pesada diante de Deus. Então ele se martirizava muito, né? Era uma pessoa que estava sempre achando que ele iria conseguir a sua salvação somente pela praticar a obra de uma forma perfeita. E aí a gente aprende com isso, quando ele faz esse encontro, mais uma vez falando, com o livro de Romanos, né, que fala que o justo viverá da fé. E isso traz uma libertação para ele, ao ponto dele discordar, a partir daí, de uma série de situações dentro do contexto da Igreja Católica na qual ele fazia parte. Perfeito, Joel. E aí, só para fechar esse raciocínio, eu na faculdade estudei com um camarada que ele era assombrado quase que nesse Lutero aqui, nesse momento. Ele falou que ele não tinha como ir salvação para ele, não tinha como ele frequentar mais a igreja, porque ele tinha pecado com a jovem, a namorada dele. Ele tinha fornicado, né? Ele teve relação sexual com a namorada. E ele, muito assustado e assombrado com isso, não queria saber mais de Deus, de Cristo, de igreja. E eu tentei, sabe, com a ajuda de Deus, ministrar o coração dele. Falar, cara, para com isso. Se for assim, não, sabe, tá errada essa visão sua. Nós estamos vivendo o amor de Deus, a graça de Deus.
a partir do momento que você está cheio de receio e triste porque você pecou contra Deus, creia que o poder do sangue de Jesus é maior do que o pecado seu e tal, que te ministrar, mas isso apenas é um exemplo de quantos outros que a gente acaba conhecendo nessa trajetória cristã. Ô Joel, uma das indignações que Lutero teve é que a igreja, no afã de construir a Basílica de São Pedro, eles começaram então a fazer alguns movimentos, né? Alguns movimentos. Porque nós estamos falando Movimento do de período... captação de recurso, né? Isso, perfeito. O período da Renascença, do Iluminismo, ele exige que a igreja ela venha, na verdade, se modernizar a sua aparência, né? E enriquecer ali, ornamentar. E começa, então, um desespero. Começa, na verdade, uma covardia com a fé. E digo, né, uma covardia que perdura até nos nossos dias, nesse movimento evangélico que nós estamos inseridos. Mas a Basílica de São Pedro tinha que ser construída. E levanta um camarada, até na página 121, e o livro é bom, que a gente, na verdade, vai folheando, ele é um material didático, e a gente vai pensando aqui esses pontos. Então ele levanta um missionário, Jonathan Tisel, e ele começa, então, a bradar que quando caísse, então, uma moeda ali dentro da urna, uma alma ia escapar do purgatório. Essa ideia do purgatório é uma ideia que Martinho Lutero também não engolia. E isso acabou, na verdade, foi um dos pontos, né? Porque era, na verdade, dois pontos principais que trouxe, assim, que culminou na reforma, que era a autoridade papal centralizada, o sacerdócio numa única pessoa, esse poderio todo centralizado em um único homem ali, e a questão também do poder da igreja como intermediária. Então, isso daí, a igreja, colocando a igreja acima de tudo, a igreja, essa força que ela tinha, e isso daí acabava, na verdade, afastando as pessoas. Então, Martinho Lutero, ele acaba, na verdade, diante dessa leitura, ele acaba protestando, principalmente contra a indulgência, porque a indulgência foi, assim, um momento de covardia, porque eles apelavam muito, né, Joel, para o emocional e para a alma enlutada, né? Aquele que perdeu o ente querido, então brincando, na verdade, com o sentimento das pessoas. Infelizmente, a gente acaba vendo em algumas situações isso se repetir, né? Infelizmente. Eles brigavam para que as pessoas fizessem essas ofertas, e esse Papa, chamado Papa Leão, se eu não me engano, 10º, Isso. com o objetivo de arrancar dinheiro, arrecadar dinheiro, na verdade, para terminar a Basílica de Roma, que hoje está lá, a Basílica de São Pedro, que está lá hoje, onde o Bento XVI passou, o Papa João Paulo II, o Francisco, que está lá atualmente. Esses aí, hoje, usufruíram dessa arrecadação de que foi coletada lá em 1513, 17, por aí, que foi esse período que aconteceu todo esse contexto. Então, dentro desse contexto, esse Papa institui uma bula que é como se fosse uma carta para fazer com que as pessoas fizessem doações. E essa indulgência era como se fosse um valor a ser pago pelo próprio perdão de pecado e um monte de outras coisas que fica por trás dos bastidores para que eles pudessem libertar pessoas do purgatório ou até mesmo pagar por alguma situação errada que ela estava vivendo, e aí ele conseguiria o seu perdão. E isso praticamente inutilizando tudo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, né? Perfeito, trazendo aí uma refutação em cima desse assunto. Então, assim, de modo prático, era isso. Eles chegavam diante de uma família que estava ali com um ente querido e que tinha dinheiro, e eles arrancavam o dinheiro baseado no sentimento de luto. E isso aí é uma grande covardia. E a gente fazendo um paralelo, e é bom sempre olhar para a história, olhando para o retrovisor, mas sem tirar de vista também o momento presente nosso. E você fazendo esse paralelo, você vê hoje muitas pessoas também fazendo o mercado. Na página 122, ele vai falar da prática da simonia, que é, na verdade, uma menção a um personagem em Atos, que ele tentou comprar, na verdade, os milagres, o poder de Deus ali, e oferecendo dinheiro para os apóstolos, e porque, na verdade, houve sim um grande mercado nesse período medieval, a ponto das pessoas vender espinho da cruz de Jesus, pedaço de osso dos apóstolos, palha da manjedoura, e tudo que dava lucro na mente criativa de uma pessoa que estava distanciada de Deus, tudo que dava para fazer dinheiro, mercado, eles faziam. E isso aí foi enchendo o coração de reformadores, como Lutero, como outros pré-reformadores,
e trouxe uma indignação, de modo que eles não ficaram de boca calada. Então, a questão do purgatório, que a pessoa ficar num estágio de sofrimento para expurgar os seus pecados, isso daí é antibíblico. É antibíblico, nós não temos base. Nós, quando estudamos sobre apologia, a gente vê até o versículo que eles tentam forçar a barra, trazendo uma interpretação, mas quando você vai fazer uma hermenêutica, uma leitura do contexto, você vai ver que, na verdade, não há base para o purgatório. Então, na página 122, Joel, ele fala que, na verdade, as coisas foram, assim, contribuindo, né, para a reforma. Não foi somente a indignação, como a questão da imprensa também, porque até então as pessoas não tinham acesso, né, ao conteúdo bíblico. E, então, esse advento, ele acaba, na verdade, somando com a indignação, e o brado, então, ele vai ecoar com mais força para a glória de Deus, trazendo, então, a questão da reforma protestante. Então, na verdade, são fatores, e aí, Joel, a gente vê o quê? Deus no controle, né? Porque quando você olha o estado medieval da igreja, parece que Deus perdeu o controle, está todo mundo desviado, todo mundo idólatra, mas Deus está no controle, né? É verdade, com certeza. Eu estava exatamente, parece que você leu minha mente, Deus está no controle dessa aula também. Eu falei para o Saulo ontem que eu tenho um dom da revelação e ele não acreditou, rapaz. Deus me dá essa graça. Eu estava exatamente com esse tipo de pensamento, Wesley, pensando, falando, como que pode, no decorrer de toda essa história, todas essas dificuldades, povo tudo praticamente assim meio que afastado da centralidade da palavra de Deus, e Deus movimentando as pecinhas, as pessoas específicas, para que isso não ficasse conforme o homem queria, mas sim viesse ao encontro daquilo que é a verdadeira vontade de Deus, né? Então Deus, ele trabalha no decorrer da história, e a gente vê isso acontecendo até nos dias de hoje, só prestarmos atenção do que está acontecendo no nosso dia a dia. E se algum dos alunos aí, os irmãos, quiser comentar alguma coisa, pode interagir, não tem nenhum problema não, tá? E eu trouxe o irmão Joel aqui, mas os irmãos têm a liberdade também, irmão Amilson, Deusair, Saulo, irmã Eliana, as irmãs aí, pode ficar à vontade, pastora Cíntia. Nós temos, meus irmãos, o advento da imprensa, e assim, isso aqui é Mobral, né? É perguntinha assim da escola dominical. O primeiro livro que foi ali impresso foi a Bíblia Sagrada, né, irmão Joel? Então, assim, a imprensa, claro que lá na China já tinha um mecanismo de cópia, mas agora a imprensa, ela acabou, na verdade, somando, então, e ajudando para o movimento protestante, porque agora a Bíblia ela vai poder ser traduzida, e de fato, como foi, o próprio Martinho Lutero, quando ele foi intimado para se defender diante ali de um tribunal religioso, e que depois o seu amigo ali, não sei se o irmão já lembra disso, tirou ele da rota, porque sabia que o que aconteceu há quase 100 anos atrás com John Hus, né, que ele foi atraído dizendo que era só para defender, para justificar, e na verdade ele foi sentenciado, John Hus, à fogueira. Os amigos de Lutero, na verdade, acabou, na verdade, raptando ele e levando ele para um castelo. E no filme, meus irmãos, fica muito bacana que ele mostra isso, a carruagem ali, esse sequestro de Lutero. E nesse período do castelo, aí surge o Castelo Forte, porque Lutero, ele era também, assim, ele era músico, ele tinha essa parte espiritual muito aflorada, de composição de louvores e tal, né? Então, assim, a gente percebe que nesse momento de refúgio, que ele foi sequestrado, que ele ficou no castelo, foi o momento que ele conseguiu traduzir ali a Bíblia para o alemão, né? E as pessoas ali começou, então, com o advento da imprensa, começou a ter contato. E aí foi difundindo. Então, pessoas foram levantando e cópias da Bíblia no idioma ali da terra, das pessoas, eles começaram, então, a ter o alcance da palavra de Deus. Porque até então as missas eram feitas em latim, e eles não conseguiam nem entender o que estava acontecendo na missa, o que era anunciado. Então, é por isso que nós hoje lutamos, nós, os protestantes, para que a palavra de Deus ela venha ser limpa, ela venha ser transparente e compreensível. Tem tantas mensagens que parece que está sendo pregado em latim, né? Você não está entendendo nada. E o cara, talvez num afã de mostrar a sua sabedoria, as pessoas não saem edificadas do culto. E a nossa luta como pregadores, como anunciantes das boas novas, é ser um facilitador, levar a palavra de Deus de modo claro. E Lutero, ele tinha muito isso no coração, de levar ao alcance das pessoas a palavra de Deus. E ele, então, ele vai fixar, né, o irmão João, na página 125, vai falar lá das suas 95 teses, que ele vai fixar na porta. Aí a gente consegue
terminar esse capítulo aí, porque quando ele coloca essas 95 teses e ele rasga a intimação dele, queima em praça pública, isso mostra um rompimento dele com a igreja, coisa que ele não queria inicialmente. E isso tem que ficar bem claro para a gente. Ele não queria fundar uma igreja, ele apenas foi indignando, e quando ele foi intimado, ele acaba queimando essa intimação em praça pública, e ele fixa, então, os 95 teses, aonde ele vai valorizar o quê? Só a Escritura, né? Somente Deus, só a graça, devido ao encontro que ele teve aí do escrito do apóstolo Paulo aos Romanos, como o irmão Joel já disse aqui para nós. Mais alguma coisa, irmão Joel, sobre essa questão? Não, só isso mesmo. Acredito que já acrescentou bastante. Porque senão a gente vai ficar muito tempo nesse daqui e tem bastante coisa para falar ainda. Meu Deus. Então, vamos lá para o capítulo 2, que fala do desenvolvimento da religião protestante. Nós temos vários personagens que se levantou, então, movido então, por esse sentimento. Eu vou aqui, ô Joel, você pode depois consertar o que eu vou fazer aqui, mas apenas já pensando aqui a pessoa de Zwinglio, que aí nós já estamos falando de um camarada que viveu na Suíça, e ele também foi um camarada como Lutero, guardado as proporções, mas Zwinglio, e os irmãos que têm um livro aí na página 132, ele nasce lá na Suíça, e ele é considerado mais intelectual do que o próprio Lutero, nesse tocante. E ele tinha um laço muito forte com o catolicismo, mas ele era uma versão um pouco mais assim apurada de Lutero. Eu não sei se o Joel ele leu alguma coisa sobre Zwinglio ali, mas se você quiser falar sobre outros também que contribuem para a reforma, nós temos aqui Zwinglio assim como um camarada que ele foi assim um cara mais pensante um pouco e diferente de Lutero. Lutero ele protestou, ele colocou as suas teses. Agora esse Zwinglio, esse personagem na Suíça, ele levanta, na verdade, com mais assim autoridade. E ele é contra estátua, contra imagens. E aí ele começa a fazer um movimento que acaba, na verdade, o Estado na Suíça ali acaba abraçando a ideia dele. Não sei se o Joel, você conseguiu captar alguma coisa de Zwinglio, ou Joel? Eu estou no livro do curso, o livro anterior, tem uma parte que eu até grifei aqui. Aqui é a página 106 do livro da História da Igreja, quando eu fiz, que não tinha toda essa modernidade que nós temos hoje. Vocês já são uma evolução do nosso protesto naquele período, tá? Tô brincando, Wesley. Mas é uma oportunidade que vocês têm que, nossa, eu falo a verdade para você, eu fui um dos incentivadores ao Wesley para a gente fazer esse tipo de aula, porque o alcance é muito maior e a oportunidade é grande, porque daí você pode assistir a aula depois e tudo isso acrescenta para o nosso contexto e conhecimento. Página 106 do livro que eu tenho, está escrito assim: Zwinglio foi um teólogo destemido que pregava aquilo que acreditava e não era conveniente com a igreja romana. O resultado desse acontecimento foi o rompimento de Zwinglio com Roma e o reconhecimento de seus ensinos pela plateia ali presente. A partir daquele momento, muitas mudanças ocorreram. A ceia passou a ser ministrada aos fiéis com os dois elementos. Até então, só é igual até hoje acontece na Igreja Católica, né? Só o bispo ali, o Papa, o bispo da série, eu não sei nem direito como é que funciona a Igreja Católica, eu nunca fiz parte, mas ali, só quem está ali ministrando a missa, que as pessoas tomam da hóstia, que representa o corpo, e somente o ministro ali que toma o vinho. Nós, hoje, participamos também dos dois elementos. Muitos sacerdotes e freiras se casaram, leigos passaram a pregar, e a educação passou a ser realizada sem a distinção de classe social. Então foi um dos benefícios desse homem chamado Zwinglio aí. Um episódio legal da história de Zwinglio, o irmão Joel, depois, irmão, vou até compartilhar aquele vídeo do seminário lá de Campo Grande do pessoal batista, e ele fala sobre o churrasco de salsicha que Zwinglio ele promoveu em plena quaresma, na verdade de modo simbólico para mostrar ali, porque na quaresma eles não comem carne, e isso daí foi quase uma blasfêmia, né, contra Zwinglio. Zwinglio foi assassinado depois que teve a sua terra invadida ali, devido a algumas revoltas, mas Zwinglio foi assim, um camarada que ele limpou todo o templo, as vestes sacerdotais também ele era contra essa pompa do clero, as imagens, a ceia que o Joel citou aí,
Então ele começa, na verdade, a ir um pouco mais aflorado do que o próprio o Lutero, né? Então a gente consegue ver que a somatória das atitudes desses homens, ele acaba, na verdade, contribuindo para a reforma. Claro, irmãos, nós estamos olhando para a história e eles estão dentro de um contexto. E muitos deles vão pegar a espada, nós vimos isso em nome, né, de Jesus, as cruzadas que colocaram até crianças para tentar lutar contra os muçulmanos que tinham invadido Jerusalém. Nós falamos isso em aulas passadas. Mas a gente percebe que no nome da fé, as pessoas, no nome de Deus, eles acabam, na verdade, derramando sangue. Dentro desse movimento de Zwinglio, surgiu vários outros movimentos. Então, assim, não é que surgiu um único povo uniforme, um único povo, um único grupo protestando com Lutero. Algumas pessoas com as suas características, eles foram levantando seu movimento e foram protestando contra a igreja. E por que a igreja, né, irmão Joel, por que o movimento protestante conseguiu, assim, êxito, sucesso nesse rompimento e tal, e se tornou um movimento forte? Porque a igreja, ela estava irmanada com o Estado, a igreja cristã, a igreja apostólica romana, a igreja católica, e nós temos também um período feudal que acabou, na verdade, contribuindo para isso, porque nós temos lá os senhores, os burgueses, na verdade, também querendo um distanciamento agora dessa igreja, porque eles queriam mais liberdade de comércio e a igreja ela acabava, na verdade, atrapalhando, né, o comércio, a venda. Então, a burguesia ela acaba, na verdade, vendo no movimento protestante uma oportunidade política também para o rompimento e tentar distanciar, então, o Estado da igreja. E os burgueses, eles vão fazer uma aliança, então, com a monarquia, para que eles pudessem ali, na verdade, ter mais liberdade. Então, a imprensa, o movimento burguês, esse rompimento, essa insatisfação da igreja que está entranhada com o Estado, isso aí acaba, na verdade, contribuindo para a reforma. Mas onde eu queria chegar, Joel? Os anabatistas, que foram pessoas que eles eram zelosos também, só que eles eram pessoas assim que tinham uma característica. Não sei se o irmão Joel lembra dos anabatistas, porque quase passa desapercebido, né, da que eles tiveram e por que eles tiveram essa perseguição. Você lembra sobre os anabatistas, irmão Joel? Eu também deixei anotado aqui, está escrito assim, ó, o pensamento desse grupo preconizava que deveria haver um contraste entre a igreja e a sociedade. Ou seja, os cristãos não deveriam viver de acordo com os padrões dos não cristãos. Ao contrário, deveriam ter um comportamento ético, social, baseado nas escrituras, para viver uma vida que glorificasse ao Senhor Jesus. Um dos pontos mais polêmicos foi questão de batismo de criança, né? Nesse período eles já se levantaram contra essa visão que a gente também é contrário, porque tem que ter conhecimento e noção de arrependimento de pecado, né, para se batizar. A Bíblia é bem clara em mostrar isso. O próprio João Batista ali, ó raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos, porque é chegado em vós, a vós, o reino de Deus. Então, eles já se levantam também, exatamente nesse contexto, para tentar trazer essa visão ao povo, para que eles também, foi uma das marcas aí que eu achei mais fortes em relação ao pessoal classificado como anabatistas, ou rebatizados, né? Perfeito, essa foi a grande marca, né? Eles eram contra o batismo que era tradicional. Qual que era o batismo tradicional? O batismo de criança. Todos os E por membros, aspersão também, né? o aspersão, e eram crianças, que é o pedobatismo. Então, já tinha essa tradição. E para os anabatistas, eles eram reformadores, um grupo ali, que se levantou falando, não, isso está errado. Quem tem que batizar são pessoas adultas e conscientes desse ato de fé público, que estão externando, na verdade, uma confissão pública. Então, eles eram vistos ali, na verdade, como hereges também, pela parte da Igreja Católica, e começa uma perseguição. E por que eu falei, Joel, que passa quase desapercebido? Nos 3 primeiros séculos da Igreja ali, nos 300 anos da Igreja, quando nós temos a perseguição que teve ali como o pivô, né, o próprio Nero, e depois a perseguição da Igreja Primitiva, a gente teve muitos mártires, muitas pessoas que foram martirizadas, muitas pessoas que foram assassinadas em nome da fé. Está dizendo aqui que está acabando o nosso tempo. Mas só para concluir,
os anabatistas também foram massacrados, foram executados. Não sei se o irmão Joel lembra, os irmãos leram no livro, eles foram queimados, e a principal morte é que eles eram afogados, amarrados, porque era mais ou menos assim, vocês não querem o batismo? Então vamos batizar vocês, vamos ver se Deus vai livrar vocês. E aí, o que é meio triste para nós, que até o próprio Zwinglio, que era um reformador, ele acaba, na verdade, validando essa perseguição dos anabatistas, que eram vistos como hereges. Isso daí a gente olha para a história e percebe que, na verdade, nem tudo é flores, né? Tem essa parte aí sangrenta, e os anabatistas, que eram pessoas zelosas, que eles levantaram contra o batismo de criança, eles pagaram com a própria vida e foram massacrados, foram afogados e foram perseguidos como hereges. E a gente vê que toda ação gera uma reação, né? Olha como que está escrito na página 108 do livro anterior. Em consequência dessas perseguições, existiram muitos mártires. Há a estimativa de que morreram mais anabatistas do que os mártires somados nos 3 primeiros séculos da era cristã. Então foi gente pra caramba. Foi muita gente. Infelizmente. Nós vamos ter que dar uma pausa aqui, porque senão ele rompe rapidamente aqui e cai a conexão. Aí nós damos 5 minutos para os irmãos voltar. Eu prometo que depois do intervalo eu deixo o irmão Joel falar mais. Eu chamo o convidado e fico falando, né? Não, fica em paz. Indelicadeza da minha parte, né? Falta de educação. Tá, nós vamos terminar aqui, vamos dar uma pausa, aí a gente volta aqui em 5 minutos. Beleza, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Até daqui a pouco.